e Salmo 43. Deixe sua Bíblia aberta. Vamos fazer a leitura do Salmo 42 e o Salmo 43. Hoje nós vamos iniciar essa série do livro dos Salmos e vamos iniciar hoje trabalhando esses dois salmos, Salmos 42 e Salmo 43. Todos encontraram? Como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir à multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graças entre a multidão que festejava. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, as alturas do Hermon, desde ao monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vargalhões se abateram contra mim. Conceda-me, Senhor, o seu amor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção e a minha oração ao meu Deus, que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, pergunto-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando, proteando e oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó meu Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Que Deus nos dê direção e sabedoria da sua palavra. Nós vamos estar iniciando hoje uma série de exposições dentro desse livro 2 dos Salmos. Para quem conseguiu acompanhar, uns anos atrás, eu preguei o livro 1 todo de Salmo. O livro 1, ele vai do capítulo 1 até o Salmo 41. E dentro desse livro, do 1 ao 41, esse grupo reflete o confronto de Davi com inumeráveis e variados inimigos, enquanto procurava ali estabelecer o reinado messiânico, o reinado de Messias, de Jesus. O livro 2 que nós estamos começando hoje, ele vai do Salmo 42 até o 47. Se você observar na sua Bíblia, bem acima do número 42, é bem fácil que tenha algo escrito em cima, livro 2. Talvez na sua Bíblia tenha essa informação já. E esse livro 2, que vai do Salmo 42 até o 72, são salmos que declaram as vitórias do Senhor sobre as nações. Ao mesmo tempo, ele descreve as comunicações com as nações que culminam na perspectiva de um reinado mundial, ou seja, o filho de Davi, no caso Salomão. Nós temos o livro 3 dos Salmos, que vai do 73 até o 89, onde nós temos um grupo que oferece ali a imagem realista do conflito dos poderosos, que na palavra do Antigo Testamento em Apocalipse, e vem chifres, que significa poder, são as potências estrangeiras,
está mostrando que Deus está olhando para o seu povo que está em calamidade, está em destruição, mas ao mesmo tempo com a esperança de que o Messias vai reinar. E o livro 4 vai do 90 até o 106, que é uma resposta à trágica do livro anterior, que o livro 4, o livro 3, na verdade, como há uma calamidade, do livro 4 do Salmo 90 até o 106, você vê salmos muito conhecidos, como o Salmo de Moisés, Salmo 90, 91, ele é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e por fim, o livro 5, que é o Salmo 107 ao Salmo 150, onde esse autor, ele organizou esses salmos com impressões de louvor e muita gratidão. O que é que há de comum nesses 5 livros? Que cada um deles termina com uma nota de louvor, com uma nota de adoração. Quarta-feira passada eu concluí o salmo do livro 1, que foi o Salmo 41, e ele termina adorando, exaltando o nome do Senhor. Palmer Hobson, você vê como é que ele divide esses livros. O livro 1 ele chama de confrontação, o livro 2 ele chama de comunicação, o livro 3 ele chama de calamidade, o livro 4 crescimento e o livro 5 consumação. Esse salmo que nós estamos hoje aqui, que é o Salmo 42 e 43, 99% dos nossos comentaristas concordam que é um salmo só. Eu não sei qual é a sua versão, mas se você observar, olha aí, ó, o Salmo 42 em cima tem um título, não tem? Tem um título aí? Um poema aos coraitas, ok? O Salmo 43 tem título? Não tem. Então, na própria tradução em português, você já percebe que é um salmo só. E outra coisa que você dá para destacar e observar que é um salmo só, o versículo 5, olha o que diz, do capítulo do Salmo 42. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Olha o versículo 11. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Olha o versículo 5 do Salmo 43. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Então você vê esse estribilho, que é essa repetição, e dá para entender que é um salmo só. É uma carta só aí que está diante de nós. Alguns comentaristas também, quando ouvem esse salmo aqui, eles veem, por exemplo, eles veem que aqui, acham alguns, né, que é Davi, em tempo de exílio, durante a rebelião do seu próprio filho Absalão. Outras pessoas entendem que esse salmo é a voz do próprio Messias, no tempo que ele foi rejeitado, quando ele estava no Getsêmani. Algumas pessoas acham que esse salmo se refere ao Messias falando. Outros ainda destacam aqui o lamento de um remanescente judeu, num período vindouro de tribulação. Um judeu aflito, angustiado. Alguns acham que esse deve ser, do que se trata esse salmo, uns judeus aí aflitos. E por fim, alguns aplicam esse salmo a todos os crentes, quando olham para trás, para os dias do seu primeiro amor, sentindo falta do dia que se converteu a Cristo, sentindo falta do dia do seu batismo, sentindo falta do dia do seu primeiro culto, sentindo falta do dia do seu primeiro culto de doutrina, aquela paixão para você estar no culto de doutrina, sentindo falta do seu primeiro dia de escola bíblica, tá? E que perdeu esse brilho, perdeu esse amor, sentindo falta da primeira vez que você viu a Bíblia diante de vocês, que ficou apaixonado, louco para conhecer logo tudo, e não tem mais isso. Alguns aplicam para essa área. Felizmente, graças a Deus, todos os comentaristas que comentam que acham que é Davi, que acham que é um judeu aflito, que acham que é o clamor do Messias, que acham que esse salmo é aplicado para todos nós, eles estão corretos. É possível sim fazer essas aplicações, não tem nenhum problema, ok? E hoje nós vamos tratar sobre esses dois salmos, o seu tema principal. Já dei aqui os versos chaves, do verso 5, 11 e o 5 do 43, mostrando a aflição do salmista. É uma depressão aqui, de fato. O próprio pregador britânico, o próprio pregador batista, Charles Spurgeon, considera esse salmo um salmo de dor, de angústia, tá? Um salmo de pura depressão. E quando a gente fala de depressão, irmãos, eu vendo hoje alguns dados do nosso país, que a depressão, de acordo com um estudo, essa depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5% em todos os brasileiros. Tá? Segundo a OMS, a depressão ela tem uma atenção muitas vezes em alguém de 10,4% de forma isolada, e muitas vezes aflige o seu lado físico. Tem pessoas que ficam até deficientes fisicamente
dependendo do nível de depressão. A depressão também, ela está ocupando hoje o 4º lugar entre as principais causas de tensão, sobrecarga, tá? Ela tem entrado hoje e ela está ocupando o 1º lugar quando se fala no tempo de incapacitação ao longo da vida. Tem pessoas que não conseguem sair mais de um quarto, tem pessoas que não conseguem mais sair de dentro de clínicas, estão destruídas, estão arrasadas, tá? Outra coisa interessante que eu vi nessa pesquisa é que o aparecimento geralmente de uma depressão no final da 3ª década da vida, mas também eles encontraram que 20% das mulheres têm depressão muitas vezes na fase de criança e 12% dos homens. Então, às vezes, eu já vi até questionamentos para as pessoas próximas de mim, dizendo: pastor, como é que pode, né? Uma criança depressiva? Pois é, mas tem sim. Tem crianças hoje que são depressivas, tá? E já quero deixar uma nota aqui, antes de nós entrar no texto, que eu concordo que as duas coisas devem trabalhar juntos: a área espiritual e a área da ciência, tá? Eu concordo que tem situações que é clínica, e se for um crente tem que ser clínica, mas tem que ter também o apoio da palavra de Deus. Nós não somos aqueles que entram na loucura de que o remédio é do diabo, o médico é do cão, não. Nós entendemos que toda a ciência, toda a sabedoria, ela vem de Deus. Então Deus deixou de fato a medicina para cuidar de todos nós. Dito isto, irmãos, eu quero que você olhe para o texto e possamos ver as lições preciosas desse tema, lutando contra a depressão espiritual. A primeira lição que nós temos aí, a Fernanda vai colocar no slide, é que em meio à depressão espiritual, tenha anseio por Deus. Olha os versículos 1 e 2 do Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Olha como o salmista começa. Um homem que está depressivo, um homem que está angustiado, e o texto mostra, ele fala que tem sede de Deus como um servo, como uma corça que tem sede de um riacho. Na expressão do grande C.S. Lewis, ele diz que o salmista tem grande apetite de Deus. O salmista quer Deus. Sabe o que é que torna isso tão belo e crucial nesse salmo, irmão, para nós? É que ele não está sedento por alívio das circunstâncias ameaçadoras. Ele não está pedindo que seja logo livre dos inimigos, mas ele está sedento aqui não é para escapar dos homens maus, mas ele está sedento aqui por Deus. Claro, irmãos, que não é errado a gente orar por alívio. Claro que não é errado a gente orar para que Deus venha derrotar os nossos inimigos contra o Evangelho, não é errado. Porém, o que é mais importante aqui do que isso é o próprio Deus. Por isso que eu entendo que muita gente ora errado hoje nos cultos de orações. A oração do salmista aqui, ele não está dizendo: Senhor, me tira isso de mim, não, ele está dizendo: Senhor, eu tenho sede de Ti, eu quero o Senhor aqui. Esse é o principal resultado de uma oração de alguém que está em pura depressão espiritual. É que ele possa amar a Deus e querer ver Deus, estar com Deus, se satisfazer e admirar Deus para sempre. Apesar das circunstâncias, apesar do desânimo espiritual, ele quer Deus. A oração dele tem que ser essa: Senhor, eu te quero, Senhor, eu te amo, Senhor, eu quero contemplar o Senhor, Senhor, meu desejo é um dia estar lá contigo. O John Piper, ele traduz esse versículo 2 de forma genial. Ele diz assim: quando chegarei e verei a face de Deus. Nós sabemos quando esse dia vai chegar, irmãos. Nós sabemos como é que a gente vê Deus hoje. Jesus respondeu sobre isso. Ele disse em João 14:9, ele disse assim: quem me viu, viu quem? O Pai. Queremos ver a face de Deus? Temos Jesus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4:4, diz o seguinte: que quando nós nos tornamos crentes, diz assim: a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, está em nós. Então, na hora da angústia, a oração desse salmista é ver Deus, e nós que estamos aqui,
Na hora das nossas angústias, dos nossos problemas, nós devemos orar e saber que nós estamos vendo Deus pela face de Jesus. Nós podemos ver Deus por meio de Jesus. A glória de Jesus é a face do próprio Deus. É você conhecer a história da redenção de Gênesis, Apocalipse, você vê Deus. Então o salmista, ele está sedento de Deus, ele não está orando logo: Deus, me livra desses inimigos, me livra dessas pessoas que me maltratam, me livra das pessoas que rodeiam a minha família, me livra das pessoas que estão colocando em ameaça os meus filhos. Não, ele está dizendo: Deus, eu quero o Senhor, eu quero ter sede de Ti, eu tenho sede de Ti, eu Te amo, eu quero sentir a Tua presença novamente. Não é que ele estava preocupado com os inimigos, mas algo mais importante estava diante dele: o próprio Deus. E a gente vai ver no decorrer do Salmo que parece que ele tem aquela sensação de que Deus abandonou, e Deus não abandonou ele, mas tem aquela sensação. Você já teve essa sensação? Eu já tive essa sensação. Sabe aquele teu melhor amigo que a hora que você pensa assim, parece que ele me abandonou, e ele não te abandonou, não é? Mas há uma sensação disso. E o salmista está assim, e ele está dizendo: Deus, eu tenho sede do Senhor. Ainda nessa parte do texto, versículo 3 ao 5, além de ele pedir, clamar, um clamor sincero, ele fala no verso 3, olha o que ele lembra aí, ó: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria, de ações de graças em meio à multidão festiva. Deixa eu só parar no versículo 4. O que é que o salmista está lembrando? O salmista está lembrando da adoração pública. Os seus inimigos, no versículo 3, estavam esmagando ele, dizendo: cadê o teu Deus, cara? Cadê o teu Deus? Tu com esse sofrimento todo aí, cadê o teu Deus? E as dúvidas nutrindo ali o coração daquele homem, as dúvidas entrando no coração desse salmista, em sua tristeza, suas lágrimas corriam por seu rosto. E ele tem umas frases fortes aqui, né? Nós chamamos de hipérbole no texto, versículo 3, ele diz que as lágrimas têm sido o seu alimento todo, o dia todo, de dia e de noite. De dia e de noite. A dor profunda desse salmista, mas diante dessa dor ele lembra das peregrinações anuais, ele lembra como eram os dias de Páscoa, ele lembra como eram as festas de semanas, ele lembra como era a festa dos tabernáculos, ele lembra dos lugares, dos tempos felizes, ele lembra dos cultos que eram vivos, como diz no Salmo 122, verso 4, onde ele subia para louvar o Senhor. Olha, irmãos, em meio a uma depressão espiritual, o ansejo desse homem por Deus o encoraja a lembrar dias felizes que ele teve no povo de Deus. O que o salmista está desejando, irmãos, além de Deus, ele diz: eu quero estar na comunidade novamente. Irmãos, e sejamos honestos, quando a gente está com uma crise espiritual, pensando num lugar que às vezes a gente tenta ir, mas parece que vem algo que te tira para não ir, é o culto público. Primeira coisa que vai bater de uma amnésia, de uma demência em nós, é não estar no culto público. E o tempo vai passando, e o salmista estava nessa situação, e ele lembra: nossa, como eu era feliz quando eu subia a procissão com o povo de Deus, adorando, exaltando o meu Senhor. Aí o que ele faz? Olha o versículo 5 aí, ó: por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? O salmista, ele começa, irmãos, aqui nessa depressão espiritual, ele começa a falar consigo, ele começa a pregar para ele começa a apelar. De que sentido? Minha alma, espera em Deus, descansa em Deus. Ao invés de ele estar ouvindo as vozes de fora, de que Deus não está com ele, ao invés de ele ouvir as vozes de fora: tudo vai dar errado na tua vida, a culpa é tua, o problema é teu, a doença chegou por tua culpa. Ao invés de ele estar dando atenção, ele começa a falar com a alma dele: minha alma, por que tu estás tão triste? Eu ainda o louvarei. Deus está vivo e ele vai me levantar. O doutor e pastor, foi doutor mesmo, foi médico, doutor Michael Jones,
Ele escreve no seu livro Depressão Espiritual dessa forma, sobre esse versículo. Já percebeu que a maior parte da sua infelicidade na vida se deve ao fato de você estar ouvindo a si mesmo em vez de falar consigo mesmo? Ele pergunta. Pense naqueles pensamentos que vêm a você quando acorda pela manhã. Você não originou esses pensamentos, mas eles estão falando com você, trazem de volta os problemas de ontem e ficam direto na sua cabeça. Alguém está falando. Quem está falando com você? Se eu estou falando com você. Aí ele diz, o Salmo 42, o salmista, em vez de permitir que esse eu falasse com ele, ele começou a falar consigo mesmo. Por que está abatida a minha alma? Ele pergunta, e sua alma estava deprimindo e esmagando ele. Ele se levanta e diz para ele mesmo, ouça por um momento, minha alma, estou falando com você. E o que é que ele está dizendo, irmão, no versículo 5? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda Ele é o meu e o meu Senhor. Assim como o salmista, irmãos, nós devemos falar para a nossa alma, para a nossa vida, que ainda há esperança. E a nossa esperança do lado de cá nós sabemos quem é Cristo Jesus. O Jesus que morreu pelos nossos pecados, triunfou sobre a morte. Portanto, irmão, a principal coisa que nós devemos aprender aqui nessa primeira parte é pregar para nós mesmos o Evangelho de Jesus. Parafraseando o apóstolo Paulo em Romanos 8,31, se Deus é por você, quem pode ser contra você? Parafraseando o apóstolo Paulo, aquele que nem poupou o seu próprio filho, mas entregou por você, como não lhe dará todas as coisas? Quem intentará alguma acusação contra vocês, eleitos de Deus? Paulo pergunta. E quem o justifica? Quem pode condenar vocês? Cristo Jesus é aquele que morreu, mais do que isso, ressuscitou, está à direita de Deus, intercede por vocês. Quem pode separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Diante de uma depressão espiritual, nós devemos pregar para nós mesmos, ainda há esperança na nossa alma, e a esperança chama-se Jesus. Amém? Segunda lição, versos 6 ao 11. Em meio à depressão espiritual, afirme o amor soberano de Deus por você. Versículo 8, ele diz assim, conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. No versículo 6, só para você entender melhor aqui o contexto, ele vai dizer assim, a minha alma está profundamente triste, por isso te me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Interessante que as expressões geográficas no versículo 6, na parte B, pressupõem que o salmista está muito, mas muito longe do santuário, muito longe do monte de adoração de Jerusalém, talvez até mesmo no exílio. É como se falasse que ele estivesse bem no Rio Jordão, mesmo essa expressão bem no versículo 6, bem no finalzinho, desde o monte Mizar, que é um monte até desconhecido, mas a ideia do salmista aqui é mostrar que ele está distante da comunhão com o povo de Deus, ele está distante de onde Deus de fato é para estar, tá? E ele usa algumas expressões fortes novamente aí, quando ele fala que essas águas ficam turbulentas nele. Olha o versículo 7, abismo chama abismo, a rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas, vagalhões, se abateram contra mim. Além das lágrimas, ele está dizendo que toda essa avalanche de águas, problemas, crise, dor, tem inundado o meu ser. Quando ele fala no versículo 1 e 2, a minha alma tem sede, quando ele fala de alma, a gente lembra, ele está falando dele como um todo, do ser dele, ele está apavorado. E em meio à angústia, ele ainda é capaz de lembrar no versículo 8, da graça de Deus. O salmista ainda tem força, além de lembrar, como nós vimos nos versículos 1 ao 5, de lembrar que ele podia estar na casa de Deus, ele lembra do amor de Deus por ele. Nas horas do dia, ele põe em atividade o seu amor. E ele diz, e ainda diz no versículo 8, de noite esteja comigo a sua canção.
Ele quer que Deus esteja e está com ele, vivo, cantando. E ele diz ainda ele continua no versículo 8: é a minha oração ao Deus que me dá vida. Tem uma versão que diz Deus vivo, o Deus da minha vida. O salmista sabe que mesmo com aquele sentimento de que Deus está longe, ele sabe que Deus está vivo. Como diz aquele filme, né? Deus não está morto. Deus não está morto. O salmista sente-se abandonado, mas é capaz de chamar Deus a minha rocha. Olha o versículo 9: direi a Deus, minha rocha. Mesmo diante da dor, ele consegue ver Deus é a sua rocha. Sua presente angústia é aprofundada pela atitude e palavras dos outros. Olha o que diz a parte B do versículo 9: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e planteando, oprimido pelo inimigo? Os meus ossos sofrem de agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo onde está o seu Deus. Além do cara estar com dor, irmãos, além do cara estar com angústia dessa, ainda tinha esses amigos, hein? Zombando dele. Cadê o teu Deus, cara? Tu não vai te levantar mais não? Zombando da cara dele. E o salmista, mais uma vez, ele repete o que nós chamamos de estribilho, que é uma repetição, na verdade. Versículo 11: por que está tão triste a minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. O salmista, ele dá uma ênfase aqui, uma ênfase no versículo 11, irmãos, na perturbação da sua alma, e ele dizendo: eu ainda vou louvar a Deus. O comentarista Alan Herman, em seu comentário dos Salmos, ele diz o seguinte: o pensamento do salmista agora é um pensamento de culto jubiloso no santuário de Deus, onde aquilo vai trazer vida para ele. O pensamento do salmista é que a alma dele, a vida dele, mesmo estando arrasada, ele entende que o culto jubiloso e a presença dele na igreja, no santuário de Deus, vai trazer alegria para ele novamente. E assim como o salmista, irmãos, nós precisamos dizer para a nossa própria alma: ainda louvaremos a Deus, o Deus da nossa esperança. Nós devemos dizer para a nossa própria alma: ainda vou voltar a fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos dizer para a nossa alma: eu ainda vou voltar a servir a Deus na minha igreja com meus irmãos. Nós devemos dizer para a nossa alma: eu vou ainda me dedicar mais ao Senhor. Estou me dedicando um pouco. Diga isso para a sua alma. Nós devemos fazer como o salmista, dizer para a nossa alma: mesmo com as decepções de irmãos para comigo, de igreja, de pastores, de um mundo caído, ainda assim eu vou voltar a amar a Deus acima de todas as coisas. Mediante uma depressão espiritual, nós ainda vamos estar servindo ao Senhor, não por caprichos, mas com o coração disposto e quebrantado diante dele. E por fim, irmãos, em meio à depressão espiritual, Deus tem poder para restaurar a sua vida. Veja a mudança. Olha o verso 1 do Salmo 43. Faz-me justiça, ó Deus, defende a minha causa contra um povo infiel, livra dos homens traidores e perversos, pois tu, ó Deus, é a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Porque devo sair vagueando e planteando, oprimido pelo inimigo. O salmista, ele sai agora dos montes da Palestina e vai se movendo aí para o Monte Sião. E o Monte Sião, no contexto judaico, principalmente dos Salmos, é onde havia culto, alegria. E agora ele vai subindo e começa a orar. E ele usa umas expressões aí no versículo, por exemplo, ímpios. Ímpios no livro dos Salmos era a ideia de alguém que era estranho ao amor de Deus. Eram pessoas que eram contra o amor pactual de Deus. Eram pessoas que odiavam Deus. Quando ele fala de inimigos dele, ele está falando de inimigos de Deus. Lembra da expressão lá no Novo Testamento, quando Jesus chega para Saulo, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E Saulo perseguia a igreja. Então, quem perseguia a igreja dele, de Jesus, estava perseguindo o próprio Jesus. Então, nesse salmo aqui, quando ele fala inimigo, é nesse sentido. Mas observe, o que me chama a atenção na oração do salmista é que ele está orando não é apenas para uma vingança contra o inimigo. Isso aqui não está em vista mais aqui. Mas agora está algo maior. O que o salmista está orando não é por uma vitória contra a pessoa. O que o salmista está orando não é uma vitória contra desastres. O salmista não está orando mais contra uma vitória, vamos trazer nos dias de hoje, não é contra um problema de saúde, um câncer. Não que isso não seja importante orar, mas a oração dele é diferente. A oração dele tem um foco, assim como ele começa no Salmo 42, no verso 1, a oração dele é para Deus, e que é Deus. Permita-me citar novamente o John Piper, onde ele citou num dos artigos antigos, assim que ele estava com uns problemas de saúde, ele disse o seguinte, abre aspas, não pense que vencer o câncer é principalmente ser curado. O que John Piper quer dizer com essa frase é que existe uma vitória mais importante a ser conquistada do que uma cura de uma enfermidade. Existe uma vitória a ser lutar para você vencer do que muitas vezes o problema de uma saúde. É o que o salmista está fazendo agora. Vamos tentar entrar no coração do salmista no Salmo 43 e aprender com esse homem como é que a gente ora quando nós estamos com problemas espirituais. O versículo 3 ele começa, ele ora por luz e verdades espirituais. Olha o que diz o texto, envia a tua verdade. Olha que lindo isso. O que o salmista está fazendo, ele confessa que precisa que Deus guie ele. Mas guie por quê, pastor? Se ele é um homem de Deus, guiar para quê? Porque está escuro para ele, irmão. Ele pede para que Deus seja luz, clarear, e para que Deus guie ele, porque ele sabe que o coração dele está dividido. Ele sabe que Deus está vivo. Ele sabe que Deus é o refúgio dele, mas ele se sente abandonado. Vai me dizer que você nunca se sentiu assim, irmão? Vai me dizer que quando tem um problema na vida, você não se sente parece que foi abandonado por Deus, abandonado pela igreja, abandonado pelo pai, abandonado pela mãe, abandonado pelo irmão, por todo mundo. E mesmo não sendo abandonado, mas você se sente assim. Ele está com esse sentimento. E ele está pedindo, Deus, seja a minha luz, me guie novamente. Nós sabemos, irmãos, que Deus ele é um escudo para todos aqueles que creem nele. Mas muitas vezes, como salmista, nós não nos contemos e falamos essas coisas. Deus se esqueceu de mim. A igreja não olha mais para mim. A gente passa por isso. A gente enfrenta isso. E ele sabe que a causa de tudo isso é as trevas que estão no coração dele. Ele está espiritualmente cego em alguma coisa da vida dele. E o primeiro estágio da oração dele aqui é pedir o quê? Deus, me dá a tua luz e me dá a tua verdade. Eu não sei se você lembra, mas anota aí Efésios 1:18, quando Paulo orou por nós. Ele diz assim, olha, que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a esperança para a qual ele vos chamou. Paulo orou por nós em Efésios 1:18, que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Tem até uma música do 4x1 bem antiga. Abre, Senhor, os meus olhos do meu coração. Davi, ou outro homem aqui, peregrino, não sei, esse salmista, ele pede para que Deus dê luz ao coração dele, a luz de Deus, para que ele possa andar diante da verdade. E aqui nós temos essa primeira aplicação, irmãos, diante de uma depressão espiritual. Ao invés de nós falar que Deus esqueceu de nós, falar que a igreja esqueceu de nós, diz assim, Senhor, me dá luz, tem coisa escura no meu coração que eu preciso de direção. Mas tem um segundo estágio aí, ainda no versículo 3, ele pede para ir aonde? Ao altar de Deus. Olha o que diz o versículo 3, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, o lugar onde viu. Olha, ele sai do Salmo 42, estava longe da casa de Deus, agora diz, Senhor, a tua luz, a tua verdade vai me levar para a tua morada. E
Deixa eu explicar novamente. Santuário aqui, altar de Deus, irmãos, era um lugar de sacrifício de animal, que era aspergido para perdão de pecados. Em outras palavras, o que o salmista está fazendo aqui, que a luz de Deus e a verdade de Deus ia conduzir ele para a presença de Deus. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo, que a tua luz, a tua verdade revelou o pecado que está no meu coração e eu preciso de perdão. O salmista reconhece que a sua depressão espiritual também era por conta das suas falhas. Olhando para a cruz de Cristo, irmão, é da mesma forma. Nós sabemos onde está o altar de Deus. Não é mais no templo. O altar de Deus está em Jesus Cristo. Hebreus 13:10 diz assim: nós temos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O nosso altar é Jesus Cristo. Nós estamos perante todos os dias o trono de Deus, porque Cristo está em nós. A luz que o salmista fala aqui, ela nos guia até hoje. É a luz do Evangelho de Cristo, como está em 2 Coríntios 4:4. A luz do Evangelho, a verdade do Evangelho nos leva ao altar da cruz. A luz do Evangelho ilumina o nosso coração e onde há pecado traz arrependimento. E é isso que o salmo está dizendo: me leva até lá, Senhor, para que eu possa receber o perdão dos meus pecados. Nós já estamos no altar, que é a cruz de Jesus. Mas nós temos a terceira etapa dessa oração desse homem. Olha o versículo 4. Então irei ao altar de Deus, a Deus a fonte da minha plena alegria. Olha aí. Esse homem, a oração dele, ele está experimentando Deus como uma alegria extraordinária. Quando ele pede luz e verdade lá no início, essa luz e a verdade leva a uma alegria plena. Ele diz: então eu irei ao altar de Deus, a Deus minha grande alegria. O que o salmista está querendo dizer para nós é que o objetivo final da nossa vida, não é apenas o perdão ou qualquer coisas boas de Deus, mas o objetivo final da vida é Ele próprio, é o próprio Deus. A minha alegria completa, plena, é Deus. É isso que o salmista está dizendo. Deus, a alegria, o meu júbilo. Ele está dizendo: o Senhor é a minha satisfação, o meu regozijo, a minha plena alegria. Toda alegria, irmão, que não tem Deus como centro da nossa alegria, ela é vazia, ela é fraca, ela vai trazer decepção, ela vai trazer dor. Mas a alegria que é Deus, pode ter certeza que ela é completa. Não é incrível isso aqui, irmãos? Um homem que está sendo ameaçado por inimigos, um homem que está se sentindo o perigo dos seus adversários, um homem que está numa profunda tristeza. Ele repete 3 ou 4 vezes: porque ele está tão triste na minha alma. Mas ele sabe que a batalha final da vida dele não é vencer os seus inimigos. A batalha final da vida dele é saber se o coração dele vai estar alegre em Deus. A batalha da vida dele é saber que tudo que ele tiver ao redor dele, nada disso vai substituir a maior alegria que ele tem, que é Deus. E pensa numa batalha difícil, porque muitas vezes nós temos tantas coisinhas pequenas, a gente acha que já é tudo. Se a gente perdeu a alegria. O salmista está dizendo: não, os inimigos podem até me matar, mas se o Senhor estiver comigo, o Senhor é minha alegria completa, plena, verdadeira. E uma das maiores causas, irmãos, também dessa insatisfação, dessa depressão no mundo de hoje, é uma profunda insatisfação com tudo que está diante das suas mãos. O mundo hoje é insatisfeito. Ele é insatisfeito. Eu vi uma notícia hoje daquele cantor americano, Bruno Marques, cantor fenomenal. Há 10 anos ele faz show em uma casa de cassinos para pagar uma dívida que nunca conseguiu pagar. Há 10 anos. Um cantor mundial, famosíssimo, rico, bilionário. O salmista está dizendo: a minha alegria é o Senhor, não meus inimigos, não meus amigos, não meu dinheiro.
Eu quero que o Senhor seja a minha alegria plena e que Ele seja a nossa alegria sempre. Quarta e última etapa aí dessa oração dele, ele expressando aqui essa alegria em Deus. Ele diz aí no versículo 4: com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. A luz e a verdade que ele pediu lá no início levaram ele agora a expressar essa alegria, alegria autêntica. Ele está expressando isso agora com louvores. O C.S. Lewis, em seu livro sobre os Salmos, ele diz assim: temos prazer em louvar o que apreciamos, porque o louvor não é apenas uma expressão, mas uma completa, prazerosa consumação designada. O que ele está dizendo é que quando eu e você estamos louvando, nós estamos mostrando para o mundo, mostrando para todos eles, que nós estamos satisfeitos em quem nós estamos, que é Deus. Por isso, irmãos, a importância do culto comunitário e da adoração comunitária. Quando você canta, quando você louva, isso é um testemunho para quem está perto de você. É um testemunho para os seus amigos quando visitam a igreja. É um testemunho de que você está feliz com quem está, que é Deus. Claro, é óbvio que não é errado dizer que fomos feitos para ser felizes. Não é errado em si dizer que fomos feitos para louvar. Mas a forma mais correta de dizer é exatamente essa aqui: fomos feitos para desfrutar de um louvor transbordante a Ele, que merece toda a honra e toda a glória. E claro que o salmista, ele termina como tem terminado o versículo 5 do Salmo 42, versículo 11, ele termina agora no 5 dizendo: por que está tão triste a minha alma? Ele termina pregando para ele de novo. Parece que ele se sente abandonado, mas ele está pregando para ele: olha, eu vou louvar Deus novamente. Tem esperança. Nada é mais importante, irmão, do que colocar na nossa mente, no nosso coração, de que há esperança para nós ainda, em Cristo Jesus. Pregue o Evangelho para você, irmão, irmã. Pregue. Parece que a gente esqueceu do Evangelho. Pregue o Evangelho no dia a dia. Pregue. Por isso eu quero concluir dizendo o seguinte: primeiro, você que enfrenta, ou conhece alguém que enfrenta a chamada depressão, encoraje essa pessoa, ou se encoraje a buscar a Deus por meio de Jesus em primeiro lugar. Nos seus aconselhamentos, não deixe Jesus de fora da história, irmão. Apresenta Jesus. Se a pessoa está depressiva, quem sabe porque acha que não há perdão para a vida dela, apresenta Jesus. Mostre Jesus. Não vá com as suas técnicas, com as suas sabedorias em primeiro lugar, mas apresenta Jesus. Segundo, se nós estamos desanimados como crentes em Cristo Jesus, para o serviço, achando que Deus se distanciou de você, se sentindo incapaz, faça como o salmista, pregue para você, exorte o seu coração, meu coração, fala com ele, ainda há esperança, Jesus está aqui dentro de nós, por meio do seu Espírito. Exorte seu coração todos os dias. Se vier o desânimo para não ir à igreja, exorta. Levanta, homem, levanta a minha alma, porque a ordem é: congregai-vos, adorem em comunidade. Exorta teu coração, irmão. E por fim, essa sensação de ausência de Deus, lá no seu reino, irmão, nunca mais nós vamos sentir isso, porque Ele vai estar presente diante de nós, na pessoa de Jesus. Que assim seja. Amém? Vamos orar. Curva sua cabeça. Senhor, nós agradecemos mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado por nós iniciarmos esses salmos, com esse tão belos salmos aqui diante de nós, de um homem que está aflito, angustiado, mas a oração dele é um exemplo para nós, onde ele pede luz, verdade, onde ele expressa sinceramente o seu maior desejo, que é ter sede de Deus, encontrar Deus, ver Deus. Nós vemos Ele hoje por meio de Jesus, e como diz 1 João, como Ele é, um dia nós o veremos. Abençoa o Teu povo com a Tua graça, com a Tua paz, com o Teu amor.
Nós oramos a Deus, agradecidos no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode cancelar. No mesmo lugar que você apertou de gravar. Meus irmãos,